Na verdade, o que está acontecendo provavelmente é a forma com que vocês em casa, porque na escola não está tendo problema, não, é impossível que não exista frustrações na escola, entende? Então, existem frustrações na escola. Como ele estava numa escola montessoriana nos Estados Unidos, as pessoas provavelmente sabiam como dizer não. E aí não provocavam essa reação desenfreada, louca, de agressividade, de jogar tudo, de se arranhar, de se bater, de se, né? Por quê? Porque a forma que eu digo não, a forma que eu comunico uma notícia de frustração, a forma com que eu interajo com a criança determina o comportamento dela. Claro que não é só isso, existe o que já vem dela mesmo, que é o temperamento forte, né? Que no caso do seu é forte, já deu para perceber. Mas a forma como eu conduzo esse processo é que vai trazer uma resposta. Então, existe um pressuposto da programação neurolinguística, da PNL, que diz o seguinte: comportamento é resposta de comportamento. Então, se eu tenho um menino de temperamento forte que na escola recebe alguma frustração e não reage mal, é porque eu tenho um comportamento que leva a essa reação boa dele. E se esse mesmo menino, quando está em casa, diante de frustrações negativas, possibilidades frustradas da intenção dele, tem uma crise, um ataque que me faz passar vergonha, é porque é resposta de um comportamento meu ou do adulto que está conduzindo a situação. Entendeu? O que isso significa? Está faltando recursos. Eu não estou sabendo como me comunicar, como me comportar, de forma a ter como resposta comportamentos adequados. Aprender a dizer não sem dizer não. Ok? Toda vez que você tiver que dizer não, você vai pensar, como é que eu vou dizer não sem dizer não? Então, assim, eu posso oferecer alguma coisa no lugar? Porque quando você diz o não confrontando assim, uma criança de temperamento forte já fica louca. Você entendeu? Então, deixa esse não, não pode, não vá, não faça, para quando for uma emergência. Quando o moleque tá correndo pra rua e vai ser atropelado. Não! Ok, aí tudo bem. Mas se não é uma emergência de correr risco de vida, tá? Para e pensa, como é que eu vou fazer? O menino tá querendo pegar alguma coisa que tá na mão do outro. Peraí, deixa eu pensar o que eu posso fazer. Ah, já sei, vou chamar ele para conversar aqui num canto para tentar mudar o foco da atenção. Aqui, filho, vem cá, dá sua mãozinha. Eu quero te contar uma coisa, vem cá. Aí você chama, tira de cena e vai lá e conversa e muda o foco de atenção. E vem cá, vamos achar uma coisa aqui pra gente brincar. Dá outras opções de brinquedos, lá, sai de cena. Ah, Isa, mas ele não tem que aprender a dividir, mas ele não tem que aprender Ele tem, mas se cada vez que eu disser não, ele entra naquela crise, você acha que ele tá aprendendo? Não. Então ele não tá nem aprendendo e nem convivendo. Vamos primeiro fazer ele passar a conviver e depois a gente vai conseguir, a hora que ele estiver mais calmo, porque o que acontece? Agora ele já tá sentindo que o ambiente tá hostil, ele já tá na defensiva. Qualquer interação tua já começa a ficar nervoso. Ok? Então ele precisa ver que você mudou, que você não tá toda hora no conflito, no confronto com ele, para ele abaixar a resistência, diminuir as reservas, as armas, e aí está, sim, de novo suscetível a ser educado. Entende? Então, primeiro nós temos que resgatar o vínculo, para depois a gente resgatar a educação. Quando ele tiver a crise, arruma algum lugar para extravasar a raiva. Tanto pode ser alguma coisa para ele bater, como pode ser alguma coisa para ele jogar. Ele não gosta de jogar as coisas? Gosta, né? Então, o que é que tem que pode jogar? Porque eu costumo dizer o seguinte, não existe não pode. Existe como pode, o que pode, onde pode. Então, assim, eu não posso jogar um DVD e machucar a amiga da minha mãe. Não posso. Mas eu posso jogar um dardo num alvo. Ok? Eu posso jogar bola. Eu posso ter
alguma figura na parede com bolas para jogar nessa figura. Eu posso, uma infinidade de coisas eu posso jogar, na verdade. Eu posso ter um balde e bolas de papel para eu tentar acertar as bolas de papel dentro do balde. Tem um monte de coisa que eu posso jogar. Então, já que a manifestação da raiva está sendo em jogar coisas, eu vou criar opções de coisas que eu possa jogar em locais adequados que se possa jogar. E aí, assim, entrou naquela coisa de jogar, você quer jogar coisa? Então vem cá, joga a bolinha aqui. Você quer bater? Então vem cá, bate aqui nessa almofada, que é para isso. Só que assim, esse é um tratamento paliativo, ou seja, a gente tem que primeiro trabalhar para não chegar na crise, tá? Eu tenho que me trabalhar para que ele não chegue nessa crise. A criança, ela manifesta até as partes mais intensas do seu temperamento de acordo com o ambiente. Mesmo de temperamento muito forte, pode ser que ele não precisasse ter essas reações se o ambiente estivesse favorável. Quando o ambiente começa a não estar favorável, quando os adultos envolvidos não estão sabendo como lidar, e não é culpa nossa, né? A gente também não teve esse ensinamento em lugar nenhum na vida, geralmente, né? Então, quando a gente se vê nessa situação que a gente fala, tá, e agora eu faço o quê? Né? Então, infelizmente, o sistema já não deu pra gente esse recurso. Então, aí é que a gente vai buscar. Porque quando a gente estiver colocando um ambiente favorável, mesmo o menino de temperamento forte não precisa ter ataque, birra, crise desse tipo, entendeu? Olha só, você tá querendo uma ferramenta que eu te dê aqui, que você use e o menino faça o que você quer. Não é assim que funciona, você tem que estudar. Você tá querendo consertar o menino, mas na verdade a gente que tem que se consertar. O problema tá na gente. A gente sabe muito pouco sobre as crianças, a gente tem muito pouco recurso para educar, a gente quer fórmula mágica para o menino fazer o que eu quero e ficar tudo bem. Não é assim que funciona. Não é isso que eu proponho, pelo menos. Pode até existir, mas eu desconheço. Tá? O buraco é mais embaixo, falando no popular. Ou falando de uma forma nobre, a gente precisa aprofundar no autoconhecimento. Aí a gente se melhora e consegue colocar um ambiente melhor para nossa criança, que vai crescer sem a gente obstaculizar. A gente está sendo obstáculo para o pleno desenvolvimento da criança. Porque na hora que eu preciso comunicar para ela algo diferente do que ela gostaria, eu não estou conseguindo fazer. Da forma que eu estou fazendo, ela está tendo ataques. Ela está ficando louca, ela está tendo desespero, ela está se batendo, ela está batendo nos outros, ela está ficando agressiva. E eu estou trazendo para fora dela a pior parte que tem no temperamento dela. Da pior forma. Por quê? A força da raiva é maravilhosa. Ela pode nos impulsionar para coisas incríveis. Agora, ela precisa vir de uma forma saudável, focada em objetivo. Então, por exemplo, eu tenho um menino da raiva, que você já sabe, que você já acompanha meu trabalho, você já sabe. O meu menino da raiva, esse final de semana, disse o seguinte: eu já sei fazer a tabuada do 7. E aí ele começou 7, 14, aí ele errou, foi 24, 35, 36, aí começou a errar. Aí eu falei: eu acho que não é isso não. Aí ele falou: não? Eu falei: não. Ficou com raiva. Aí eu falei: e agora o que você vai fazer? Eu vou chegar amanhã na escola e vou estudar todinha a cadeia do 7. Porque eu quero aprender isso direito. Isso é uma raiva boa. Focada em resultado, focada em objetivo. Só que, claro, nós temos que ressalvar que nós estamos falando de um menino de 7 anos, né? Então, eu não estou dando o exemplo para que isso aconteça agora com o seu, não é isso. Só estou te dando um exemplo que quando a gente começa a conseguir conduzir a raiva para produzir resultado, a gente colhe esses frutos. E é muito legal. Daí ele foi realmente na segunda-feira para a escola, estudou, chegou em casa à noite e veio me falar: estudei, só de raiva agora eu aprendi. Tá? Então, quando a gente começa a conseguir, através de nosso estudo, da nossa busca, o nosso consumo de recursos, como dizer não sem dizer não, como mudar o foco da criança, como entender a necessidade da criança, como entender que temperamento ele é e o que é que não funciona com esse temperamento, por exemplo, o confronto direto, né?
como conduzir sem controlar, como me conectar com a criança e não querer que ela me obedeça, só pura e simplesmente, como não fazer ameaça, como não fazer castigo. Qual é a necessidade que está por trás dessa reação desesperada desse menino? É isso que eu quero deixar para a gente começar a pensar um pouquinho. O que é que ele está comunicando? Não estou me sentindo respeitado, preciso de mais autonomia, estou querendo chamar atenção. Qual é a necessidade? Se eu estiver numa empresa que eu não tenho controle, que eu não posso expressar minhas ideias, que eu não posso colocar minha opinião, que eu não posso discordar, que eu tenho que ser o tempo inteiro cegamente obediente, controlado para o outro, isso significa que eu estou 100% do tempo dizendo sim para o outro e 100% do tempo dizendo não para mim. Obediência cega é isso. É 100% do tempo dizendo sim para o outro e 100% do tempo dizendo não para mim. Isso é saudável? O que vai acontecer comigo se eu estiver trabalhando nessa empresa? Ou eu vou desistir ou eu vou adoecer. Tá? Eu posso desistir pedindo demissão ou simplesmente desistindo, ficando apático, fazendo só o mínimo indispensável para poder ganhar o dinheiro no final do mês. Então a gente precisa achar uma forma de aumentar os recursos para a gente controlar menos, para a gente frustrar menos, para a gente conseguir comunicar as coisas que a gente precisa comunicar sem fazer aflorar essa agressividade toda. Tem um lado maravilhoso nisso, você sabe, né? Essa vontade forte, essa raiva, isso dá energia para ir atrás dos objetivos que ele tem na vida. E isso é maravilhoso. Tá? Ele vai correr atrás do que ele quer, ele vai conquistar, provavelmente se ele for bem conduzido ele vai ganhar dinheiro, se ele tiver uma boa forma de ideias para colocar realmente um empreendimento no mercado, ele pode mudar o mundo, ele pode fazer coisas grandes, eu arrepio toda de te falar isso, ele pode fazer coisas muito grandes com toda essa energia aí. Então você tem nas mãos alguém que pode ter muito potencial para transformar esse mundão. A gente está precisando de gente assim. Agora, a minha missão veio essa preciosidade forte para mim, né? A minha missão é me preparar, aprender, ampliar os meus recursos para saber conduzir essa criança para que ela consiga colocar para fora o melhor do temperamento dela, para que ela consiga focar a energia que a raiva traz para produzir resultado e não destruição, e não machucar, e não agredir, mas para produzir resultado, obras, para fazer alguma coisa, para ter ações que levem à produção de resultado, de melhoria, de coisas grandes, entende? Quando eu tenho um caso como o seu, eu começo a achar que eu tenho problema quando é criança. Mas, na verdade, é uma grande oportunidade que eu tenho, que é um sinal que ele está me dando de, conduzindo assim não está sendo legal, mas conduza de outra maneira que eu vou ser um grande cara, que eu vou fazer coisas maravilhosas. É um sinal que a vida está te dando, desse jeito, a minha vontade que é forte, a minha energia que é grande, não está sendo canalizada para uma boa coisa. Mas perceba que eu tenho vontade e que eu tenho energia. Então vai buscar recursos para conduzir adequadamente, porque eu vou te encher de orgulho ainda no futuro. Para a gente perder, a gente precisa ter. Na verdade, eu acho que você não perdeu, porque você não tem. Entende? E não é culpa sua, de novo. É o nosso sistema. A gente, na educação, infelizmente, primeiro que quando fala, atenção educadores, a gente acha que está falando com o professor, porque a gente não se vê como pai e mãe no papel de educador. Começa aí o problema do negócio todo, tá? Então, primeiro de tudo, a gente não se vê como educador. Se eu não sou educador, para que eu vou estudar para isso? Para que eu vou buscar recursos para isso, entende? E a gente vai fazendo com as crianças mais ou menos o que a gente vê todo mundo fazer e o que fizeram com a gente. Ou tentando fugir do que a gente não gostou do que fizeram com a gente. Mas sem um respaldo de fato do que funciona, do que é bom, do que é produtivo, de como esse menino se desenvolve, de que temperamento ele tem, do qual é o meu objetivo com a educação com ele. Aí sabe o que acontece? A gente acaba tendo objetivos totalmente equivocados. Qual que é o meu objetivo? Que o meu menino me obedeça.
que poderia ser um objetivo maravilhoso, nobre para a educação. Qual é o meu objetivo na educação da minha criança? Eu quero colocar para fora todo o potencial que Deus e a vida deram para esse ser humano. E que ele consiga usar isso para se realizar, para ser feliz e para fazer um mundo melhor. Aí sim, aí eu vi. Agora eu quero que meu filho me obedeça. Olha que objetivo banal. E na verdade é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem objetivos bem simples em relação à educação. Por quê? Porque a gente nunca pensou com grandeza em relação a isso. A gente só fez com pequenez o processo de educação. Que é repetir o que fizeram com a gente ou tentar fugir do que a gente não gostou. E aí tem uma frase que eu gosto muito também que diz o seguinte: quando a maioria esmagadora das pessoas comete o mesmo erro, ele não é percebido. E muitas vezes a maioria de nós está fazendo exatamente isso, querendo que os filhos obedeçam. Só isso da educação. Porque a educação tem base de valores, princípios, moral, tem reflexão, adestramento tem punição ou recompensa. Fez o que eu quero, vamos para o parque. Não fez o que eu quero, não vamos para o parque. Eu não faço o que tem que ser feito porque eu pensei, refleti, senti, entendi, sei o valor que aquilo tem. Eu faço para ter a recompensa. Ou eu faço para não ter o castigo. E aí eu tô muito mais parecido com um cachorrinho que faz para ganhar o petisco do que com um ser humano que reflete, pensa, produz, critica, questiona, avalia, propõe, melhora. Faz sentido? Então, quando a gente vem repetindo o processo de educação de uma maneira banalizada, eu tenho objetivos pequenos, né? Anseios pequenos e recursos limitados. Quando eu amplio, falo, opa, peraí, isso aqui faz algum sentido. Eu quero mais para a educação do meu filho, eu não quero só que ele me obedeça, não. Eu quero que esse menino produza um resultado no mundo que ele vive. Eu quero que ele seja um grande homem, realizado, feliz, maduro, que consiga escolher bem as coisas na sua vida, desde a companheira que vai acompanhar, se for o caso, até a profissão, até o que ele vai resolver fazer para contribuir com a sociedade em que ele estiver inserido. Eu quero que ele promova uma transformação no mundo, que ele faça alguma coisa boa. Não precisa ser uma transformação, uma descoberta e tal. Pode ser uma pequena transformação no ambiente de trabalho que ele tiver, no sentido de que quando ele está, é melhor. Porque ele é criativo, porque ele é livre, porque ele sabe se colocar, porque ele tem uma forma bacana de comunicar-se, porque ele foi trabalhado nessas questões, porque ele tem valores nobres, bons, porque ele se preocupa com o outro, porque ele se preocupa com ele mesmo, porque ele está bem de saúde, porque ele não fez associações equivocadas em relação à saúde para ganhar atenção, porque ele não precisou achar que era cheio de deficiências e problemas por causa dos rótulos que foram colocados nele. Isso é uma pessoa sem limites.